Bora lá, galerinha. Os SCPs mais perigosos do mundo do canal do Skyrox. Eu acho que é assim que se pronuncia. É um videozinho de terror aqui trazendo pra vocês. Um inscrito acabou me recomendando esse vídeo. Eu fiquei bastante interessado. Um vídeo um pouco mais antigo, mas espero que vocês gostem. Interessante o canal desse cara, desse Skyrox. Tem uns outros vídeos dele que eu achei bem legais, que eu já salvei pra assistir mais tarde, que podem estar aparecendo aí mais pra frente no canal. E é um vídeo sobre SCPs. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sou o maior conhecedor de SCP. Eu tenho alguns amigos que conhecem mais, que eu já ouvi falar, que acho que até já jogaram jogos sobre. Mas eu sei que é tipo uma fundação aí, acho que é uma parada governamental, né? E prende criaturas aí, ou não sei se prende, mas pelo menos cataloga essas criaturas bizarras aí e causam perigo à sociedade aí, que dão muito medo, né? Enfim, gente, tô bastante curioso pra saber quais são os mais perigosos do mundo aí. E vamos ver o que que é e espero não passar muito medo durante o vídeo. Se puderem, vão deixando o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aqui na descrição, passe em nada, deixa o like, se inscreva. E, se puder, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora. SCP, Secure Containment Procedures Fundação. É, Fundação de Seguro de Containers e Produtores, né? Você já ouviu falar na Fundação SCP? A Fundação SCP é Já responsável por ouvi falar. detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um Esse cara pouco tem da uma voz bem realidade humana, diferente, né? sendo assim, tendo coisas estranhas ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. E para que isso não Ok. aconteça, cabe à Fundação SCP conter esse tipo de Eu já falei, anomalias. mano, é que esse cara tem uma voz bem diferente. Eu já falei que eu tenho uma teoria aqui que tem. Porque tem muitos canais que eu reajo aqui que eu sinto que as vozes são tão parecidas, né, gente? Vocês não têm isso também? Eu assisto tanto vídeo aqui que parece que as vozes vão ficando tudo iguais na minha cabeça. A sigla SCP significa Segure, Contain, Protect, que para uma Ok. tradução meio livre e chula seria segurar, proteger e conter. Existem mais de 5.000 SCPs hoje em Nossa, dia e eles são separados por três categorias. Elas são a segura, que é aquela menos perigosa, ela pode ficar já todas sozinha, não tranquilas. precisa ninguém ficar contendo ela totalmente. Pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema, mas lembre-se, todo Cara, é cuidado muito é maneiro o pouco. conceito disso, A né? segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos Euclídeo? SCPs são dessa Euclídeo. É aqueles SCP que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer. Ah, Assim, deixando uma ok. dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Perigosos. Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem É o que contidos. a gente vai ver Eles têm um hoje. alto risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. Ah, São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente interessante. vive. Agora que você Tem já uns que então que são tão poderosos assim que o governo nem tenta se meter, conhece né? quais são as Só. classes que tem nos SCP e sabe um Ok. pouquinho de Esse é um como governo, funciona na a real, fundação essa nessa explicação mais ou menos fundação que eu aí. dei aqui, hoje eu vou trazer para vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Ok. Espero que estejam preparados e bora pro Até, vídeo. até porque não são, porque esse vídeo aqui tem várias outras partes, pelo visto aí que eu vi, eu pesquisei o título. Já vi que a galera reagiu à parte 3, 4. Se vocês gostarem bastante, posso trazendo aí mais pra frente, tá bom? Bora. Skyrox. Bora, vambora, gente. Tô curioso pra saber, hein? O médico da peste? SCP-049, o Caralho, médico da velho. peste. Classe do objeto, Interessante. Euclídeo. Ah, por qual que é o risco que ele. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Ela tem uma Não, aparência cara alto. muito parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usavam aquela máscara de corvo e uma roupa para se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa não é uma roupa, e sim a Cara, sua. inclusive, esse médico da peste aí me lembrou daquele vídeo, um vídeo bem misterioso que tem do YouTube aí. Gente, o cara ficava mostrando da mão, assim, não sei se vocês lembram, mano. Ficava, tipo, mostrando a mão, ficava piscando uma parada assim na mão dele. É... Eu tinha que ver um vídeo sobre isso qualquer dia. Sua pele. Alguns raios-x foram feitos na Me criatura veio na para memória saber agora. se ela usava aquilo mesmo como roupa, era sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita Caralho, fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é impedir que curioso. a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém Sai conhece essa tal fora, coisa doença ruim. pestilência, mas devido ao jeito É, a dele, peste. às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência,
ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem e vai tentar curar essa pessoa com uma Ok. cirurgia. Mas Embora qual essas que é o perigo cirurgias nem dele, sempre então? sejam bem-sucedidas, Ah, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento ih, que essa como pessoa volta à zumbi? vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, Ok, isso é basicamente ela se perigoso. torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Quando isso acontece, o Caralho, que médico da doideira, peste diz mano. que foi resolvido, que ele tirou a É, pestilência da pessoa. dá pra mim. É, Atualmente, o dá pra SCP-049 admitir está mesmo, de preso em uma sala fato. de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. Caralho, bem curioso esse daí, hein, cara. Que horror. Hein? Personagem que consegue criar marionete, assim, é sempre meio terrível, né, cara? Até um medinho. Essa máscara da peste é uma parada bem bizarra, né, cara? É. Mas eu tô ligado que os caras, esses médicos da peste, eles usavam isso que eles colocavam tipo umas paradas pra ficar cheirando, né, no bico. Aí tem uma parada muito louca, assim. É, parece zoeira, mas é verdade mesmo. Que isso? Estranha escultura? SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Ok. Apesar de ser Euclídeo, Vambora. esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173 Ah, tá, ele é Euclídeo, né? Ele não é da não mais passa perigosa. apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro, precisa que duas pessoas a mais Que entrem horrível, e hein? fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho Bebê no gigante? SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando para ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu Cara. pescoço. Ele não entra Uh, na parte Kitter porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, se ele tiver com alguém olhando para ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um caralho, piscar cara. de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Não Então, vou sempre que piscar. entra pessoas lá Ele para não tá fazer aqui, não tá limpeza ou aqui, ele até tá mesmo contido lá. fazer As, experimentos as com o pessoas da SCP SCP, estão. sempre tem que avisar quando for, no máximo, fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar. Porque Que uma fechada horror. de olho é um assinato para sua morte. Atualmente essa criatura está presa em observação, mas tem que lembrar que todo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à É, humanidade. esse seria Imagina mesmo, hein? quantas Como que não coisas ela seria conseguiria parado, né? fazer. Eu acho curioso, eu não sei se tem aí que vocês falam, mas como conseguiram prender a criatura, né? Eu acho bem interessante. É, cara, que criatura terrível, só que ela tá contida, né? Eu acho que ela oferece mais risco quando você tenta entrar lá, de fato, né? Acho que ela não consegue atravessar paredes, por exemplo, né? Quarto vivo? Cara, SCP-02, zero o dois. quarto vivo. Ah, Classe do objeto, curioso. Euclídeo. Ele é Euclide também. O SCP-02 ele se assemelha a uma grande esfera gigante, só que tem um detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal, ela é É feita de carne, carne, é, né? carne humana. Orgânico. Atualmente, onde ele está sendo inspecionado é uma escada que Que deixa em horror. frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O Caralho, último como ele incidente conseguiu esse ocorrido com pedaço? SCP-02 foi um experimento que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Pra quê, Mas ao né? entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com duas luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos Ah, em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas, que que doideira, acreditam ter cara. sido feito com a parte dos Sim, funcionários. Alguns com testes foram certeza. feitos no SCP com algumas cobaias de animais, só que o SCP ele não reage a Ah, animais ele e que tentaram pessoa. também com É, cadáver. porque é tudo carne humana mesmo, né, cara? Só que também ele não reage a Ele cadáveres. quer. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim Curioso, hein? um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. É que assim também, né, gente? Esse bicho aí é só trancar assim e deixar ele preso lá no canto, eu acho, né? Mas também os caras falaram que ele tá dentro do bicho, né, cara? Eu fiquei imaginando o bicho, tipo, apertando eles assim, sei lá. Na minha cabeça foi assim. Cara tímido. Mas é o Euclide. SCP-096. O cara tímido. É porque Classe do. tem gente que tá no Euclide aí, que seria o médio, né? Só que eles são. Não é que eles são. Realmente não apresentam perigos, é que eles são seres assim.
não sei se é o caso desse também, mas que são seres que são entre aspas pacíficos se você não mexer com eles, sabe? Ou eles têm que ter uma ativação, uma parada assim que você tem que fazer pra eles te atacar, Objeto né? Euclídeo. Ou deixar de fazer, no caso. O SCP-096 é uma criatura humanoide que mede mais ou menos 2,38 m de altura. Nossa, Ele é grandão, totalmente hein? magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos um Que metro e meio horror. de altura. Um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. Sua pele é Que totalmente bicho feio. pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe ao certo se ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP ele passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais Ué, estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu ok. disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando Não, o para uma cara parede. é um cara Mas tranquilo, ele um se cara torna tranquilo. totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai Ai, entrar numa crise emocional não, onde ele vai começar a chorar e não vou olhar. gritar muito, muito, mas Ai, muito alto. putz, E depois eu dei disso, uma passadinha de olho, mano. cerca de 1 minuto ou dois depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito Mano, sai descomunal fora, meu e tentar irmão. pegar a pessoa que olhou nos olhos dele. Neste ponto, nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. Depois que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse Credo. acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para o seu habitat natural. Assim, É, um como se mano nada tímido tivesse mesmo. acontecido. Caralho, o cara é timidão mesmo, não quer se incomodar, né, cara? Mas é assim, né, cara? Também é só não encher o saco dele, né, cara? Deixa o bicho lá no canto, não vai ficar olhando no olho do cara lá e já é, né, mano? Porra, que doideira, cara. É, isso daí é feio, máscara possessiva. SCP-035. Que é A máscara triste, esse é possessiva. Keter, hein? Esse daí Classe do é. objeto: Keter. O Nome Keter. SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto Será que você sorrindo colocar ela, quanto ela te triste. possui, então? Eu digo Provavelmente. as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP Ah, ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Lembra que eu disse para vocês que os objetos declarados como Keter são os mais perigosos? Essa máscara é um deles. E eu vou explicar por quê. O hum. objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a Hum. máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com você. Caralho, As que pessoas que horror, mano. põem a Sai máscara, fora. automaticamente elas vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder Ixi, sua alma, como se a estivesse máscara sendo sugada chupa a pela força da máscara. pessoa. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito ele só surte em Caralho. humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada É, aconteceu. A esses bichos máscara gostam de causar, só né, quer mano? afetar humanos mesmo. Fora que além disso, a Gosta de máscara ser ela solta um humano, né? líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai Credo. tipo desmanchar e Ei, se não tornar gosto um líquido desses rostos corrosivo que qualquer feios. coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido Ok. viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro, sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada 2 semanas, para Hum. evitar que o SCP escape. Caralho, o cara tem que ir lá, tem que ir com um tampa ouvido aí pro bicho não te convencer. Sabe o que isso me lembrou muito, mano? Aquela cena do Duende Verde tendo a máscara. Não sei se vocês lembram lá. Não sei qual filme do Homem-Aranha que isso acontece. E ele tira a máscara fica mexendo com o psicológico dele pra ele colocar de novo, né? Uma doideira. O urso clássica, tá? SCP-1048. Classe do objeto: Keter. Um ursinho de pelúcia. Tá vendo O que esse bicho aí vai SCP-1048 ser forte, hein? basicamente é um ursinho de 30 centímetros de altura, É, esse que ursinho é era bem feio, classificado né? como Pelo amor de seguro. Deus, cara, que Porque basicamente isso? o que ele fazia era responder às pessoas Que com esquisito, sinais, hein? se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas Oh, que tudo isso mudou depois bonitinho. de um ano que ele foi encontrado. Depois de um ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança. Gente, Um ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança
Caralho, viado, eu juro pra vocês, mano. Eu escutei, parece que um suspiro no meu ouvido, mano. Caralho, cara, cadê esse. Porra, cara, ô urso, eu tava brincando, meu mano. Você é louco, cara, arrepiei tudo, juro pra vocês. Tinha tipo um suspiro aqui, cara. Hein, você é louco, cara. Segurança monitoraram o SCP andando, Porra, o que arrepiei parecia ser um agora. clone dele, só que não dava pra ver muito bem pela câmera o que era. Então Eu alguns não cientistas escutei no resolveram vídeo, ir não, ver mano. Se vocês tiverem escutado, que vocês deixam clone nos era aquele que o comentários aí, SCP cara. tinha arrumado. Pô, tô E quando cagado foram agora, ver, velho. ele Tô tinha um clone cagado mesmo. totalmente igualzinho a ele, só por Tipo um um. detalhe. Tipo um. Sabe assim? Tipo um barulho assim, mano. Eu tava A falando bosta, diferença hein, era que cara. sua pele não Arrepiei. era feita de lã e coisas pra fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao Uh, tentarem capturar a criatura para Ai, conter meu. ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 E eu escutei na orelha. pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos Ai, decibéis gente, serem tô com tão medo altos. mesmo agora, Após cara. isso, as duas criaturas correram e se esconderam pela instalação. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura. E quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa Tô criatura fingiu fora, cara. Eu não quero essas coisas, não, mano. ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Hoje em dia ela tá perdida pelas instalações dos SCPs, mas Não. ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria Ela tá capaz de fazer no solta, mundo mano. real. Tá, entre aspas, tá solta, né? Que Bom, mas horror, esse foi hein, o gente? nosso Você é vídeo de hoje. louco, Espero cara. que vocês tenham gostado desses SCPs que eu trouxe pra vocês. Se O vídeo vocês foi gostarem bom, mas e eu tô quiserem um uma parte pouquinho 2, comenta cagado aí. Talvez a agora, gente meu possa mano. trazer mais SCPs. Ok, Achei legal pesquisar sobre isso. Então, se vocês quiserem, a gente faz sim. Bom, se ok. você é novo no canal e gostou desse estilo de vídeo, clica no botão de se inscrever Já aqui embaixo, que não vai cliquei custar e me nada, e você vai inscrevi. receber todos os vídeos sobre terror que a gente solta aqui. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, e fiquem bem. Gente, olha, eu acho que foi bem bizarro essa situação que rolou aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi interessante ver esses SCPs. Eu não sou o maior conhecedor aí. Mas tem mais vídeos se vocês tiverem a fim de que eu assista aí, tá bom? Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto. É nóis.